Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na aula anterior, havia deixado duas perguntas para refletirmos, em que perguntei se através da litosfera podemos sentir e observar alguns efeitos que são advindos da energia gerada no interior da Terra. Também se conheciam a teoria da deriva continental. Antes de adentrar aos tópicos desta aula, juntos vamos recordar o que vimos até o momento. Nossa grande ideia é conhecer os aspectos da inter-relação existente entre a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, as quais dão sustentação à biosfera. Iniciamos pela litosfera, camada mais externa da Terra, onde habitamos, considerando que a Terra está dividida em três principais camadas. Como vimos, possui o núcleo, o manto e a crosta. Vimos também que a crosta se encontra dividida em blocos rochosos, os quais são denominados de placas tectônicas. Estas placas tectônicas serão o objeto de nosso estudo nesta aula. Feito tais considerações, passamos à compreensão dos efeitos sentidos e observados por nós na superfície terrestre, eventos oriundos da energia gerada no interior da Terra por meio da pressão e a alta temperatura existente. Para chegarmos ao entendimento desta dinâmica que ocorre no núcleo da Terra, vamos começar pelo conhecimento da teoria da deriva continental. Essa teoria vai nos auxiliar em nossa capacidade de visualizar a inter-relação que existe entre os aspectos pontuados durante esta aula, como também os aspectos pontuados na aula anterior. Então, pessoal, a questão aí da teoria da deriva continental, ela defende que os continentes há bilhões de anos atrás encontravam-se reunidos em um único supercontinente, chamado de Pangeia, onde o meteorologista alemão Alfred Wegener foi quem apresentou esta teoria. Ele fez uma série de observações envolvendo a relação existente entre as margens dos continentes, onde, a partir de então, ele atestou que os continentes se encaixam como num quebra-cabeça. Outro aspecto que o meteorologista pontuou foi com relação à identificação do mesmo tipo de rochas as quais estavam localizadas em continentes diferentes. Porém, considerando sua teoria, um dia estes continentes estiveram ligados. Da mesma forma, ele destacou tal situação em questões que envolvia materiais fósseis. Como exemplo, para as análises que ele fez, temos o Mesosaurus, um réptil aquático, e tipos de rochas pré-cambrianas, ambos encontrados no continente da América do Sul e no continente da África. Mesmo com tantas evidências, Alfred Wegener não conseguiu demonstrar como as enormes massas de terra poderiam ter se movimentado ao longo do tempo, originando os continentes que hoje estudamos. Contudo, essa teoria foi reconhecida após 30 anos de sua morte,
quando ocorreram estudos envolvendo o magnetismo fóssil após a Segunda Guerra Mundial, quando então desenvolveu-se as teorias modernas da tectônica de placas, validando assim a teoria da deriva continental. Podemos observar que por meio da teoria da deriva continental, chegamos ao estudo das placas tectônicas, que são blocos rochosos que se movimentam sobre o manto em virtude da energia gerada pela pressão e alta temperatura existente no centro do planeta. Frente a estas informações, você pode estar se perguntando: mas por que preciso conhecer essa teoria? O que eu tenho a ver com placas tectônicas? Pois bem, tudo o que vimos até aqui está diretamente relacionado à litosfera, superfície onde moramos, de onde sentimos e observamos os fenômenos pontuados na aula anterior, como é o caso dos abalos sísmicos, terremotos, maremotos e vulcões. Estes fenômenos são oriundos da dinâmica recorrente no interior da Terra, que tem por base os movimentos que as placas fazem uma em relação à outra. Estes movimentos são observados a partir de 3 tipos de limites. Vejamos, temos o limite convergente, é aquele que indica a colisão entre 2 placas tectônicas, podendo ocorrer entre placas tectônicas continentais, entre placas tectônicas oceânicas ou até mesmo entre uma placa tectônica continental e outra placa tectônica oceânica. Estes fenômenos dão origem à formação de altas montanhas ou cordilheiras, podendo ocorrer também atividades vulcânicas. Como exemplo, temos a Cordilheira dos Andes, formada a partir da colisão entre a placa tectônica oceânica do Pacífico e a placa tectônica continental da América do Sul. Já o limite divergente é aquele que indica o afastamento de 2 placas oceânicas. Esse movimento dá origem às cordilheiras que chamamos de meso-oceânica. Como exemplo, podemos observar a dorsal meso-atlântica, que se originou do afastamento das placas tectônicas norte-americana e a euroasiática no Atlântico Norte, bem como no Atlântico Sul, por meio da placa tectônica sul-americana e a placa africana. Por fim, temos o limite transformante. Nele, as placas deslizam lateralmente entre si. Como exemplo, podemos observar a falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos. Pessoal, então aqui eu busquei conceituar, tá? Esses limites existentes entre placas tectônicas, os aspectos que dão origem a diversos fenômenos dos quais estamos expostos. É possível, então, compreendermos que o calor que vem do núcleo da Terra pode se fazer presente em nosso cotidiano, pois é através dos fenômenos internos que se originam os fenômenos que nos afetam diretamente na litosfera. Pessoal, então para concluirmos mais esta aula, destacamos então a litosfera ou crosta terrestre como a camada mais externa da Terra. Ela está dividida em placas tectônicas. Como vimos, essas placas elas flutuam sobre o manto, promovendo os fenômenos internos por meio de 3 tipos de limites. Como vimos anteriormente, a conceituação de cada um destes limites.
Consequentemente, os fenômenos visíveis na superfície terrestre são oriundos destes fenômenos, como é o caso da distribuição dos terremotos e vulcões, a origem das cadeias de montanhas e fossas oceânicas. Destacando também nossa grande ideia, representada na imagem fixada em tela, onde tudo o que estudamos até o presente momento está relacionado à inter-relação existente entre a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, dando origem à biosfera. Ao final, seremos capazes de recordar os temas abordados em nossas aulas a partir desta imagem. Agora é com vocês. Além destes aspectos apresentados, vocês conhecem outros aspectos importantes que estão relacionados ao estudo da litosfera? Comente a respeito. Em nossa próxima aula, estaremos abordando a questão do ciclo das rochas. Vocês conhecem? Será que este tema está relacionado aos aspectos até aqui analisados? Deixo essas perguntas para refletirmos. Agradeço a participação de cada um que assistiu este vídeo. Havendo dúvidas, deixe nos comentários que estarei gravando outro vídeo explicando melhor o que não ficou claro. Um forte abraço a todos.